irmãos, mais uma vez, graça e paz. Amém. Estamos aqui hoje, então, para contar para os irmãos, expor um pouco mais do nosso projeto missionário. Os irmãos também conhecerem a nossa família. Eu estive aqui já umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes. Sempre o privilégio de voltar aqui a esta amada igreja, sempre fui muito bem acolhido. Mas nunca tinha conseguido vir com a minha família, Hoje a gente veio toda a família, para os irmãos conhecerem também a melhor parte de mim, que as mulheres. Então eu queria que nesta manhã os irmãos abram as suas Bíblias em João, Evangelho de João. Rapidamente, não vou me alongar. João 8, 36, que é o tema é o versículo-chave do nosso projeto. É um versículo muito conhecido por até pessoas que não são cristãs. João 8, 36 diz assim a palavra do Senhor: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto está dentro de um discurso de Jesus, que Jesus está discutindo com os fariseus, E eles estão discutindo que os fariseus estão questionando a Jesus por que ele chama as outras pessoas de escravos, E ele fala assim, não, a gente não é escravo, nós somos descendentes de Abraão, como que nós seríamos escravos? Nós não somos escravos de ninguém, na verdade, nós temos escravos. Por que você está falando que a gente é escravo? E o que Jesus começa nesse diálogo, nessa discussão com os fariseus, é mostrar para eles que todo aquele que comete pecado é escravo, logo, todo mundo é escravo, independente de raça, independente de quaisquer que sejam as circunstâncias vividas por essas pessoas, independente da descendência de Abraão. E depois Jesus vai falar que só é descendente de Abraão, se vocês são filhos de Abraão, se vocês praticam as obras de Abraão. Então vocês não podem dizer que vocês são livres se vocês procuram matar o Filho de Deus. Então todo esse discurso vai mostrar que pessoas que se acham livres, na verdade, elas são escravas do pecado. Esse é o texto, e por isso que foi o texto que nós escolhemos para dar o nome do nosso projeto, por isso que chama Libertar, como os irmãos estão vendo aqui, significa liberdade. Libertar em italiano significa liberdade, e o texto-chave do nosso projeto é: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Brevemente, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês a nossa família. A Catarina agora já mudou, tem que atualizar o slide de novo, eu fico atualizando, A Catarina tem 5 anos, ela fez esse mês agora em abril, final de abril, ela fez 5 anos. A Martina tem 2 anos e ela vai fazer 3 agora em julho. A minha esposa, Ruane, não vou falar a idade dela, Ruane? Minha esposa não pode falar a idade. Mas nós somos casados desde 2017 e somos missionários da APMT. Se os irmãos têm aquele quadro da APMT, o atualizado, no antigo a gente não estava, mas agora no atualizado a gente já está. E nós estamos já no 2º ano de fase de divulgação do projeto e levantamento de recursos nas igrejas para ir ao campo missionário, que é a Itália. E nós já somos missionários desde 2016, mas a gente também é missionário há muito tempo já, desde o ventre da nossa mãe. Por quê? Porque os nossos pais, nós dois, eu e minha esposa, somos filhos de missionários. Então nós somos missionários já de 2ª geração na nossa família, graças a Deus. É um privilégio, ter nascido no campo. Eu nasci no campo missionário, eu nasci em Guiné-Bissau, nasci na África. Por isso que o Marcos toda vez brinca, que a gente é irmão aqui. Eu esqueci o nome do irmão, É o Eusébio, Então o Marcos fica brincando aqui porque eu sou guineense, Então a minha esposa, eu nasci em Guiné-Bissau, só que eu voltei quando eu tinha 3 aninhos, para o Brasil, e fui criado lá no sul do Brasil. A minha esposa, ela nasceu no Brasil, foi o processo inverso. Só que foi com os pais dela com 9 anos para a Espanha e morou lá até os 20 e poucos anos dela. E a gente se conheceu na Jocum, que é uma missão interdenominacional, onde tem presbiterianos, batistas, assembleianos, todo tipo de denominação, toda sorte de bênção dentro da Jocum. E lá a gente se conheceu, e começamos a namorar. Depois eu fui para a Espanha para conhecer a família dela, trabalhar lá também como missionário num tempo. E
quando nós nos casamos e retornamos para o Rio de Janeiro, né? Todo o nosso tempo de atuação até 2020, até vir para São Paulo, foi no Rio de Janeiro. E aí a gente trabalhava com as comunidades carentes lá no Rio de Janeiro e fazíamos o trabalho missionário quando nós entendemos, naquela época, lá ainda no Rio, que nós deveríamos fazer cursos de missões para nos prepararmos para um contexto transcultural. Desde nosso encontro, a gente tinha um direcionamento de trabalhar com um campo transcultural. O que é campo transcultural? Campo transcultural é um campo em que não é necessariamente fora do Brasil, tá? Então hoje, para os irmãos terem noção, eu já vou chegar aqui, eu trabalho numa igreja coreana, é um campo transcultural dentro de São Paulo, no centro de São Paulo. Então, transcultural necessariamente não é fora do Brasil, né? Não é além fronteiras, não é além mar, mas seria fora da sua própria cultura. E o Brasil é um país diverso, onde a gente tem trabalhos transculturais com indígenas, com ribeirinhos, com quilombolas, com hispanos, com orientais, tudo dentro do Brasil. O nosso desejo era ir para algum lugar transcultural, e a gente começou a fazer o curso da PMT, e o nosso desejo também era trabalhar com plantação de igrejas. E na época, quando a gente começou a caminhada com a APMT, que era a agência da nossa denominação, a PMT falou que a Europa precisava muito, né, ainda precisa, né, mas precisava muito de missionários mais jovens, né, famílias jovens que pudessem construir a família lá naquele país, porque é um trabalho a longo prazo. Então a gente começou a orar pela Itália, né, eu tenho raízes da minha família italiana, a gente começou a orar pela Itália, e a PMT nos encaminhou para a Itália. Então a gente começou a se preparar, né, todo esse processo, desde 2016 até hoje, né, é um processo de preparação, meus irmãos. São 8 anos aí que a gente está... 9 anos, né? Ano que vem vai dar 10 anos. 9 anos que a gente está nesse processo em que a gente trabalha como missionário, mas se prepara para o campo transcultural. Então veja que não é meramente o missionário, ele não, né, acordou de manhã no outro dia, eu quero ir para a missão, né? Aí deu vontade, né? Aí mês que vem ele vai para a missão. Não é assim que funciona. Já são 9 anos que Deus tem trabalhado na nossa vida para nos prepararmos para o campo missionário. Mesmo a gente já trabalhando no campo missionário do Brasil, em contextos transculturais no Brasil, a gente fez viagens missionárias para o Peru, né? A gente trabalhou na Espanha, a gente não... Agora é o momento que a gente está prestes aí, né, para iniciar uma igreja, né, um trabalho lá na Itália. Então, brevemente, essa é a nossa história. A gente fez o seminário, então, JMC, foi lá onde eu conheci o Marcos, concluí em 2023 e fui ordenado já no início de 2024, e pastorei a igreja coreana. Antes de entrar, só para explicar para os irmãos, a igreja coreana que nós trabalhamos não é uma igreja mista, por exemplo. Nós trabalhamos numa comunidade 100% de imigrantes, 100% de coreanos, né? A única família, assim, não oriental lá na igreja é a nossa família. Agora, este ano que chegou um outro casal, que ele também é evangelista, né? Está se preparando para ser pastor, em que a esposa é brasileira. Mas só para os irmãos entenderem, é uma igreja que ela basicamente é uma colônia. É uma colônia. Então lá a língua que se fala lá dentro, quando você entra lá, você entrou na Coreia do Sul. Entrou da porta para dentro é Coreia do Sul lá dentro. Não tem... A maioria não fala português, né, dos irmãos da igreja. E nós trabalhamos mais com jovens e adolescentes que, apesar de gostarem mais de falar coreano, no culto eles preferem português. Então eu trabalho com culto português, com adolescentes na igreja, e o culto coreano acontece simultaneamente dentro da igreja. São 2 templos dentro de uma mesma igreja, e eles acontecem simultaneamente, 11 da manhã. E foi assim, já foi um desafio, um trabalho transcultural dentro de São Paulo com os coreanos, porque são pessoas que têm uma cultura muito diferente da nossa. Cultura alimentar, cultura de cosmovisão, tudo é muito diferente do pensamento ocidental, mas Deus tem nos abençoado lá na igreja coreana, né, e tem sido já o 3º ano nosso lá, e eles têm no início foi muito difícil para eles, porque foi a primeira família, o primeiro pastor brasileiro, evangelista, né, não oriental a trabalhar na igreja, fui eu, né, com a minha família. Então você sofre um pouquinho no começo, um pouco de discriminação, né, aquele negócio, né. Mas, aos poucos, eles foram aceitando. Hoje já é um trabalho mais consolidado, graças a Deus, né? E nós continuamos o trabalho lá até irmos para o campo missionário. Então, libertar, eu já expliquei para os irmãos, né, conforme o texto bíblico de João 8,36. Mas também, nós nos inspiramos o nome por causa da Ponte de la Libertad, que é a região onde nós vamos plantar a igreja, é lá perto da ilha de Veneza, que tem uma ponte que se chama Ponte
da liberdade, né? Ponte della Libertà, ponte da liberdade. Por que se chama ponte da liberdade? Porque os irmãos se lembram da Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo, Hitler, e teve o fascismo italiano, né? Com o Mussolini, e aquele foi um momento de muita... essa ponte não se chamava Ponte da Liberdade, mas depois do que aconteceu lá com o Mussolini, eles intitularam esse nome, porque quem construiu essa ponte foi o Mussolini, né? Então, para desvincular a imagem das construções de Mussolini, eles mudaram o nome da ponte para Ponte da Liberdade, agora contrário ao que foi feito no país, e por isso que tem essa ligação da cidade. Mas mais do que isso, né, a região que a gente vai, que não é necessariamente a ilha de Veneza, os irmãos conhecem Veneza, né? Conhecem de ouvir falar, né, de ver as fotos, ou você já foi lá. Eu nunca fui, né, para a Itália, né? Mas é uma região linda, gente. A gente vê pelas fotos, uma região muito linda, muito bonita. Aí alguém pode falar, nossa, é muito bom, né, pastor, ir lá evangelizar em Veneza, né? Que fácil, né? Ou eu gostaria de evangelizar na Disney, né, meus irmãos, para ser bem sincero. Aí seria muito mais divertido, né, para as crianças, né? Mas, assim, a despeito disso, eu já vou explicar para os irmãos a necessidade do projeto. Né? Primeiro que não somos nós que escolhemos a região com a PMT. Né? A gente pode dar uma indicação, de falar assim, eu quero ir para tal lugar, mas a PMT que vai decidir o seu destino final. Ela vai falar, não, olha, você pode ir para cá, não, aqui a gente não envia, não, aqui a gente não está precisando, e eles vão redirecionar o projeto missionário. Né? Então, é a PMT que faz a designação de campo para a gente. Então, inicialmente, a gente não tinha o desejo de ir para essa região, mas por uma necessidade a gente está indo para essa região. Então, a cidade de Veneza, gente, a região de Veneza, só para os irmãos entenderem um pouco o contexto cultural, eu sei que todo mundo conhece Itália, né, por macarrão, por contexto católico romano, mas Veneza em si, ela é muito peculiar, por quê? Porque na Itália, desde a época do Império Romano, o reino de Veneza, que era separado da Itália, foi unificado só depois, era sempre conhecido como o reino da liberdade. O reino de Veneza nunca foi conhecido como um reino religioso. Né? As outras regiões da Itália sempre foram muito religiosas, né? Como a gente sabe, mas Veneza era conhecida como a terra da liberdade. Então, desde o tempo do Império Romano, quando as pessoas queriam se ver livres das amarras da religião católica, né? Para onde eles corriam dentro da Itália? Para a região de Veneza, porque era a região da terra da liberdade, a terra de cantores, a terra de artistas, né? E era uma terra em que eles se consideravam livres das amarras de Roma. Então, por isso que sempre, quando se fala de Veneza, historicamente, atrela-se à figura da liberdade, onde você pode ser livre sem a religião te prender. Essa é a ideia que Veneza traz, né? Um povo em que eles não são presos à religiosidade, mas um povo que é verdadeiramente livre. Então, por isso que, pensando em tudo isso, a gente definiu o nome do projeto como Libertar a Liberdade, para mostrar que a verdadeira liberdade não está em achar que você é livre, né? Como os fariseus achavam, ou como as pessoas acham, né? Que elas são livres porque elas não têm religião, porque elas vivem a vida da maneira que elas querem, da maneira que elas desejam, né? Então, esse é o objetivo nosso ao mostrar para aquele povo que a verdadeira liberdade se encontra em Cristo Jesus e não nas supostas liberdades que este mundo pode proporcionar para você. Então, no final eu vou abrir para os irmãos para perguntas, tá? Aí os irmãos podem perguntar, para qualquer curiosidade que os irmãos tenham, né, sobre o projeto, sobre Itália, qualquer coisa, os irmãos, no final, eu vou abrir para perguntas. Então, por que Mestre? Mestre, só para os irmãos entenderem, Veneza é a ilha de Veneza, tem a ponte que liga, e Mestre é também Veneza, mas é a cidade continental de Veneza. Ou seja, é a cidade... Isso aqui tem aquele negócio que aponta, Marco? Tem no meio, né? Aqui, vamos ver se... aí, ó. É que aqui no mapa, então, ó, aqui Mestre, só para os irmãos verem aqui, é a última cidade antes da ilha. Mas ela é também Veneza, é uma mesma prefeitura, é a mesma cidade, só que eles dão um nome diferente para ninguém se confundir. Então eles deram um nome de Mestre nessa região, que é a cidade de Veneza continental. Indo para cá, onde o mapa não pode ver, aqui, ó, vem para cá, né, para vocês. Para cá tá a ilha de Veneza, que é onde todo mundo conhece, a ilha lá, turística e tudo mais. Tem gente que mora na ilha, tudo. Mas a ilha é o ponto turístico. Então, Mestre, geralmente mora os trabalhadores da ilha. Quem trabalha na ilha, porque toda aquela região só é movimentada por causa do turismo. Né? Então, estima-se que 50, 60 mil pessoas por dia em Veneza, de turistas, por dia ao ano. Essa é a estimativa. A ilha de Veneza tem 60 mil habitantes.
e ela recebe estimativas de 50 mil pessoas por dia de turistas. Então você imagina a movimentação naquele lugar, né? Então, por isso que não seria muito viável plantar uma igreja na ilha, né? Porque é muito mais turista que residente. Então, o objetivo é alcançar essa região aqui, ó, Mestre, Pádua, Vicenza, aqui, Treviso, né? Toda essa região aqui do Vêneto, alcançar com uma igreja aqui nessa região, tá? Então, por isso que isso aqui está no norte da Itália, tá? A Itália é a bota, né? Quem está estudando geografia, as crianças aí, ó, a Itália é uma bota, né? Então, está lá em cima da bota, lá no cano da bota, está aqui nesse canto aqui, tá bom? Então, por que nós fomos designados para mestre? Para os irmãos entenderem melhor, a PMT começou, a Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente com a PMT, o primeiro trabalho de Igreja Presbiteriana na Itália começou aqui em Legnano, que é perto de Milão, né? O Milão é mais conhecido pra gente. Então é aqui na região metropolitana, né? Legnano é a Osasco ali de Milão, né? Aqui na região metropolitana, já para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Então, foi uma região estratégica para alcançar o maior ponto. Milão é a cidade mais populosa, se eu não me engano, não sei se perde para Roma, mas eu acho que é a cidade mais populosa da Itália, é Milão. E é o centro comercial, assim, seria São Paulo da Itália, mesmo que Roma atrai pontos turísticos por causa, né, de muito turista, mas Milão é São Paulo, né, porque é onde gira o trabalho, é onde gira o comércio. E aqui foi plantada a igreja, então, de Legnano, já são quase 20 anos a igreja ali. Hoje essa igreja já tem presbíteros, já tem membresias e tal. Mas o que começou a acontecer? Meus irmãos, entendam que na Itália, menos de 1%, então, eu já volto para cá, mas só para menos de 1% da população se identifica como evangélica no norte da Itália. No país inteiro passa um pouquinho de 1%, mas é ínfima a presença evangélica, ínfima. Né? A gente tem uma estimativa, a Itália tem mais de 60 milhões de habitantes, 60 milhões, dos quais pouco mais de 600 mil são cristãos. Presbiterianos ou reformados não chega a 5 mil pessoas, né, em um país de 60 milhões de habitantes. Então, só para os irmãos terem noção, hoje os muçulmanos já são quase 4 vezes os evangélicos na Itália. Eu sei, eu não gosto desse alarmismo, tá, gente? Que algumas pessoas falam sobre que os muçulmanos estão invadindo a Europa, estão dominando. A gente sabe como que o muçulmano aumenta o índice de porcentagem por filhos, não é por evangelização, né? Não é que os muçulmanos, o povo europeu está se convertendo ao islamismo, a Europa está virando islamizada e tudo mais. Não é isso. Eles estão crescendo por quê? Porque eles têm 5, 10 filhos, né? E aí você pega o italiano tem uma média de quê? De 1 filho para menos. Né? Hoje em dia os italianos quase não têm filhos. E aí o que vai acontecer? Obviamente a população muçulmana vai aumentar por causa do núcleo familiar. Então, mas já é assustador a gente ver que em pouco tempo dos refugiados europeus, a gente já tem uma porcentagem de 4% de muçulmanos na Itália e os evangélicos estão lá parados com 1%. Então, o que começou a acontecer na Itália? Pessoas de diversas regiões, por exemplo, aqui de Asti, que é perto do Piemonte, aqui de Brescia, de Mestre, lá para cima também, começaram a vir para a igreja de Legnano. E eles fazem distâncias longas para chegar até uma igreja presbiteriana, né, para congregar. Então começou-se a fazer um projeto estratégico para a Itália, para atender essas famílias que se distanciam, que fazem, os irmãos viram aqui, de Mestre até Legnano, dá 2 horas e 40 de carro. Lá a quilometragem dá mais de 250 quilômetros para chegar em Legnano, para os irmãos terem noção. Aí nesse tempo, nesse projeto, o pastor que está lá, o reverendo Humberto, que já está lá há quase 20 anos, ele começou um trabalho aqui, em Brescia. Onde está circulado, eu já vou explicar para os irmãos por que está circulado, tá? Então ele começou uma congregação aqui já faz uns 5 anos. E essa congregação hoje já tem mais de 40 pessoas agora. Né? Para a realidade da Europa, meus irmãos, uma igreja de 50, 70 pessoas é uma mega igreja, viu? É igual uma Pinheiros aqui. Né? Uma igreja de 100 pessoas na Europa é como se fosse uma igreja de 1.000 no Brasil. Uma igreja de 2.000 pessoas. 100 pessoas é gigantesca a igreja. Porque a maioria das igrejas de lá são igrejas com 20 pessoas, 15 pessoas, 2, 3 famílias. Essa é a realidade das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas grandes lá são as igrejas pentecostais, ou neopentecostais. Essas são as igrejas grandes mesmo. E evangélicas teriam umas 300 pessoas, mais ou menos. 200 pessoas seriam as igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, começou-se um trabalho aqui, então, em Brescia, né?
E começou a necessidade de obreiro aqui. E aí começou a chegar mais missionários. Graças a Deus, né? Foi enviado muitos missionários. Então a gente tem um pastor agora em Brecha cuidando dessa congregação. Um pastor aqui que abriu um campo aqui, porque tinha 2 famílias aqui nessa região, e já está com mais de 30 pessoas também aqui em Haste. E abriu-se, então, agora começou um trabalho em Novara. Eu não sei se eu vou achar Novara aqui. Eu não sei se está aqui, mas é aqui perto da região também da Lombardia, aqui para cima. Começou-se outro trabalho agora, já tem 2 famílias também ali. E a gente foi colocado em Mestre porque tem 2 famílias aqui, ó, nessa região, que não têm acesso à igreja, uma igreja próxima à sua casa. Eles não conseguem ir toda vez para a igreja, meus irmãos. Imagina você fazer... Hoje a gente fez 24 quilômetros, né, para vir aqui lá do Bom Retiro, deu 24, 25 quilômetros. Sem trânsito, 30 minutinhos, né? 35 minutos para chegar aqui. Agora você imagina você fazer 240 quilômetros para ir, 240 quilômetros para voltar para a igreja. Às vezes a gente reclama de ir 10 minutos, né, de carro, 15 minutos, 20 minutos para vir para a igreja. Os irmãos lá fazem um esforço, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, não é sempre que eles conseguem, de ir até a Lenhano para congregar com os irmãos, ou agora eles estão mais perto, eles vão até Brecha, né, que é um pouquinho mais perto, mas ainda é muito longe para eles congregarem, porque os irmãos estão aqui, e tem irmãos que moram na ilha, meus irmãos. Não é nem na ilha de Veneza, mas é uma ilha aqui, ó, que se chama Chioggia di Venezia, que é mais para baixo de Veneza ainda. Então ele tem que sair lá da ilha, pegar o carro dele, até chegar em Mestre ele demora uns 30 minutos. Imagina vir para cá, é muito distante. Então, o irmão que está lá, que eu não coloquei, mas a gente já está tendo reuniões online, né? Tem estudo bíblico online em italiano, com o presbítero aqui dessa igreja de Lenhano, com os irmãos que estão lá. E agora eu já tenho participado das reuniões, né? E tem um irmão muito amado lá, o Nicola, né, com a sua família. Ele é italiano, casado com uma brasileira. E ele participa avidamente dos estudos, né? Ele muda até o horário de trabalho dele lá, porque o estudo é à noite lá, né? Ele muda até o trabalho, muitas vezes o turno do trabalho dele para conseguir participar do estudo online. E aí eu tenho participado para também melhorar meu italiano, né? Que a gente está estudando. E tem sido uma bênção, eu acompanho o presbítero fazendo o estudo em italiano, a gente está estudando a carta aos Romanos. E um dia, né, eu compartilhar com os irmãos, acho que semana passada, não sei se foi essa semana ou a semana passada, né, o Nicola fez uma oração que me tocou muito no meu coração. Ele falou assim, pedindo ao Senhor, Senhor, que, né, o missionário, a família consiga, né, vir o mais rápido possível para cá, porque a gente precisa da comunhão. O que eles mais sentem falta, meus irmãos? Ninguém vai deixar de ser crente por não ter uma igreja perto de sua casa, né? Mas olha o que ele está sentindo falta? A comunhão. Ele falou assim, essa comunhão que os irmãos têm todo domingo, que vem para cá, conversa, se alegra, né? Depois tem encontro. Imagina, tira isso da igreja, tira isso. Você mata o crente. Você mata o crente quando você tira a comunhão dele, você tira os irmãos da fé. Então, essa comunhão que faz tanta falta. E aí ele fez essa oração, né? Senhor, providencia logo os meios para que a gente consiga ter essa comunhão. Então, o objetivo é a gente ir, né, para essa região, começar uma igreja na nossa casa mesmo, né, com essas 2 famílias que estão lá na região, discipular e, posteriormente, alugar um local, né, um lugar lá, uma sala, e começar os cultos. Né, assim que a gente tiver ali cadeira, vai aos poucos, um projeto do zero com essas famílias. Mas então, toda essa explicação para mostrar para os irmãos, nós somos designados para lá por causa dessa necessidade das famílias, que estão lá precisando do Evangelho de Cristo Jesus. Então, os desafios, só para eu ir caminhando lá, já para o final e abrir para perguntas, desafio de evangelização na Itália. Né? A gente tem uma resistência católica romana, né? Católica romana ao cristianismo na Itália. Então, como que é? Muitas pessoas perguntam, existe perseguição da Igreja Católica com os evangélicos? Existe, meus irmãos. Não é uma perseguição que você assim não vai poder falar do evangelho igual outros missionários, né? Que não podem nem gravar, né? Pela questão da perseguição. Mas como que a Itália persegue os evangélicos no país? Eles perseguem de outra maneira, eles perseguem de uma maneira política, institucional. Então o que eles fazem? Eles dificultam tudo que for documento para a igreja evangélica, tudo que for relacionado à igreja evangélica, documentalmente, financeiramente, o país, o governo, o sistema dificulta para a igreja evangélica. Para os irmãos terem noção, olha, agora teve um encontro de todas as igrejas presbiterianas lá, né, plantadas lá no norte, deu
90 pessoas, né, que conseguiram aparecer. Né? Aí a gente está fazendo aula de italiano, né, com a esposa de um presbítero lá, uma irmã italiana, que ela fala português, ela é poliglota, ela fala português, inglês, espanhol, e ela tá dando aula de italiano pra gente, né, toda sexta-feira. Aí ela falou, olha, tinha 90 pessoas, eu sei que... Ela já veio pro Brasil, né, a gente já se conheceu, ela veio pro Brasil, ela falou, eu sei que para vocês brasileiros, 90 pessoas é um culto de domingo, né, mas pra gente foi uma alegria, porque aí teve batismo, né, eles fazem essa reunião de todas as igrejas, uma vez por ano, para fazer batismo, né, profissão de fé e tudo mais. E aí ela falou, pra gente foi uma alegria ver 90 pessoas lá, né, isso que faltou ainda alguns irmãos, ver 90 pessoas é já ver o sonho de uma denominação nascendo no país. Mas como que a igreja católica ou o sistema tenta prejudicar os cristãos evangélicos lá? Por exemplo, a igreja evangélica lá, a presbiteriana, não tem CNPJ ainda, o que a gente chamaria de CNPJ. Por quê? Eles colocam um monte de empecilho para a igreja se registrar como uma igreja com CNPJ, né? Porque aí o CNPJ dá uma representatividade maior, uma seriedade maior. Porque enquanto você não tem CNPJ, você é o quê? É a igrejinha lá, um canto, uma seita que está lá ó, tendo culto. Enquanto você não tem CNPJ, você é assim. Então como que eles faziam para barrar? Eles falam assim, ó, para você ser igreja, se tem o seu CNPJ de igreja, você precisa ter 100 mil euros na conta. Que igreja, gente, com 50 pessoas na Itália, vai ter 100 mil euros. Hoje o euro está 6,50. 650 mil reais, imagina. Que igreja com 50, 100 pessoas, com 200 pessoas, vai ter 600 mil reais, mais de $500 mil na conta. 100 mil euros. É muito dinheiro. É exatamente dessa maneira que eles tentam impedir os cristãos de... Aí eles estavam fazendo isso, aí agora eles começaram, né? Teve igrejas que estavam no processo para, né, se tornar ali uma instituição, e aí eles vão e mudam regras. Começa a colocar, não, agora não é só o dinheiro, você vai ter que ter 5 mil membros no hall para se tornar uma igreja. Então, cada vez mais, né, eles estão vendo que está crescendo, acontece alguma coisa, eles colocam um empecilho maior para tentar burlar o avanço, né, do cristianismo protestante na Itália. Então, esses são um dos desafios que a gente enfrenta em perseguição. Na evangelização, muitas pessoas perguntam, como que é evangelizar, né? A gente vai lá, tipo, entregar folheto, vai na rua fazer evento. Na Europa não funciona assim, meus irmãos. Em alguns lugares pode até funcionar, só que como que funciona o europeu em geral, mas o italiano também, eu cresci no sul, em cidades que eram predominantemente italianas, né? A família da minha mãe é italiana, eles são muito, muito fechados, muito fechados. Então, principalmente com imigrantes. Então, para eles, é um negócio assim, o que esse cara está fazendo aqui? Para eles é essa visão que ele tem do imigrante. Então, já é uma barreira, mas como que vai quebrando a barreira? Com a relação de amizade. É amizade. Lá no Sul é assim, no Sul as pessoas são muito frias, né? Eu vivi nesse contexto a minha vida inteira até meus 18, 19, até meus quase 20 anos, 21 anos lá no Sul, desde que eu voltei da missão com meus pais da África. E as pessoas, assim, elas demoram para criar um laço de amizade com você. Mas qual que é a diferença? Quando ela cria um laço de amizade com você, você faz parte da família dela. Então você entra na casa dela, você abre a geladeira, você é da família, porque aí você virou amigo, não é que você virou um colega, não, você virou amigo, você virou parte da família. Então é uma relação de intensidade muito forte, né, que tem. Tem aquela pessoa, ela vai ser intensa ao te rejeitar, e ela vai ser muito intensa quando ela te aceitar. Essa é a relação de amizade que há muito forte na cultura italiana. Qual que é a parte boa? Que os italianos são muito receptivos com os brasileiros, principalmente quando você tenta falar a língua deles. Essa é a questão. O problema de muitos imigrantes é que eles vão para o país e ele não fala a língua do país. Então, os missionários vão para algum lugar e começam a igreja brasileira lá. Você acha que o italiano vai entrar numa igreja brasileira? Essa é a questão. Você brasileiro aí, você vai no domingo, vai lá frequentar a igreja de língua espanhola, de língua castelhana? Eu vou lá na igreja dos bolivianos, lá, vou frequentar lá, tudo em espanhol. Você não vai. Vai lá no Bom Retiro me visitar lá na igreja coreana, vai ver tudo em coreano lá. O máximo pela cultura, né? Porque o brasileiro também é interessado nisso, né? Culturalmente e tudo mais. Mas você não vai ficar todo domingo frequentando uma língua que você não entende. Então, que italiano vai entrar numa igreja de brasileiros? Nunca ele vai entrar. Dificilmente ele entraria numa igreja que se fala italiano, que dirá uma igreja que se fala português. Então, o desafio, quando eles veem que você começa a falar a língua, você está se esforçando para falar a língua, os italianos são muito receptivos nesse sentido. Né? Eles são um povo muito receptivo. Né?
Eles gostam de ver os imigrantes tentando falar a língua deles, tentando se adequar à cultura, entrar na cultura, querendo viver como eles. Então, eles abraçam quando a pessoa faz isso. Então, esse é o desafio, né? A gente entrar na cultura, falar a língua deles, comunicar-se em italiano para que a gente alcance o coração deles, né? Esses são um dos poucos desafios, meus irmãos, né? Eu vou só contar, para terminar essa parte, só vou contar que eu fui numa igreja, né, aqui na zona sul de São Paulo, e um presbítero, depois que eu falei, um presbítero veio falar comigo que ele tinha viajado para Veneza recentemente, ele estava passeando lá. E aí ele falou que quando eles chegaram em Veneza, o hotel que ele tinha pegado lá para a reserva não tinha mais vaga. Ele chegou lá no hotel, aí o hotel não tinha vaga, lá em Veneza, na ilha mesmo. Aí ele chegou, aí falou, mas aí o cara foi todo solícito, você é brasileiro e tal. Aí sim, eu sou brasileiro, né, tentando se comunicar. Aí ele falou assim, não, mas eu vou te ajudar, eu sei de um hotel que tem vaga, eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar porque eu tenho uma amiga no Brasil. Aí ele falou, você tem uma amiga no Brasil? Peraí, só um minutinho, eu já vou te mostrar. Aí o cara sumiu, né, desapareceu. Aí voltou, quando ele voltou com uma fotinho, né? Aí ele voltou com a fotinho e mostrou a fotinho que é a amiga dele do Brasil, a Aparecida. A Santa. Aí falou assim, aí foi muito engraçada a situação, né? Que aí o presbítero falou pra mim, a graça comum de Deus, né? Ele falou, eu só vou te ajudar por causa da Aparecida, da Santa. Aí o presbítero falou assim, que aí o irmão ajudou, né? Ele foi, conseguiu o hotel, né? Ele falou assim, olha, Deus usou até a Santa... Deus usou até a Aparecida para me ajudar. Então, meus irmãos, ele viu, aí ele falou para mim, olha, naquela região tem muita gente católica, apesar do contexto de Veneza ser de liberdade, ele me ajudou, ele conhecia a Santa do Brasil, né? Devoto, né? E me ajudou por causa disso. Então, a gente tem que ter um cuidado ao falar sobre o catolicismo, meus irmãos. A gente não pode chegar assim e falar assim, que antigamente os evangélicos tinham esse negócio, né? Chega lá, vai na casa de uma pessoa que tinha uma história católica, vão quebrar todas essas imagens, vão sair quebrando tudo isso aí, né? Isso aí, né? Ídolo, não sei o quê, não sei o quê. Não é assim que a gente trabalha, né? Não é assim. O meu pai no Sul, tem o exemplo do meu pai trabalhando, já tem histórias, né? Meu pai, uma senhorinha muito católica romana, que meu pai evangelizava. Né? Meu pai nunca chegou e falou assim, ela começou a ir na igreja, tudo, queria batizar e tudo. Vamos quebrar esse santo que está tudo nessa casa, só precisa disso agora para você se converter. Não é assim. Chegou o tempo que a pessoa falou, pastor, eu não me sinto bem mais tendo essas imagens, esses santos na minha casa. Eu posso tirar? Sim. Vamos lá tirar então, vamos tirar. Vai quebrar? Não, doa lá para a igreja católica o negócio, vamos sair quebrando tudo. Doa lá para a igreja católica. Porque para que fazer escândalo, sabe? Sobre a fé de outra pessoa, a gente tem que respeitar, a gente sabe que eles estão equivocados, que eles precisam se converter verdadeiramente, que Jesus é o único caminho de salvação, mas a gente não precisa sair com a marreta quebrando as coisas. A gente precisa sair dessa maneira. A gente precisa que o evangelho convença o coração da pessoa. Não é a moralidade, a gente não prega a moralidade, chegar para as pessoas, você precisa mudar o jeito que você vive, você precisa mudar, você está pecando. Uma pessoa nem crê em Jesus ainda, você está querendo que ela seja moralista, você está querendo que ela mude a moralidade dela sem mudar o coração. Como que uma pessoa, ela só vai obedecer mandamentos aí. O que muda a obediência de uma pessoa? Quando ela é convencida pelo Evangelho de Cristo Jesus. É isso que faz com que ela mude, que ela olha para as coisas e fala, não me sinto bem mais fazendo isso, não me sinto bem mais fazendo aquilo. E esse é um trabalho intenso no campo missionário. Eu lembro de um irmão que estava no campo indígena, no campo missionário lá com os indígenas, e eles tinham muito aqueles instrumentos que tocavam para os deuses, né? Aquelas criaturas míticas, aqueles cultos que eles invocavam espíritos. E aí, esse irmão se converteu, começou a ir na igreja, e ele tocava lá o instrumento dele e tal. E aí o pastor nunca chegou para ele e falou assim, meu irmão, esse instrumento é amaldiçoado, você tocava para os espíritos, agora você está tocando na igreja, não pode, isso aí é amaldiçoado. Essa é a tendência evangélica. Falar que as coisas são amaldiçoadas. E ele tocava lá. O pastor não falou nada. Pode tocar. Com o seu instrumento a gente louva ao Senhor. O instrumento não é do diabo. As coisas da terra pertencem ao Senhor. Só que aquele irmão chegou para o pastor um dia e falou, pastor, eu não me sinto confortável tocar com esse instrumento que eu tocava para os espíritos, tocar na igreja para Deus. Aí o pastor falou assim, por quê, meu irmão? Ele falou, não, porque quando eu fiz era aqueles instrumentos feitos à mão, né? Quando eu fiz esse instrumento, eu fiz para invocar os espíritos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse instrumento e vou fazer outro, para a glória de Deus. Aí ele falou, tá bom, meu irmão, tá bom. Pode fazer isso, então, que aí eu vou me sentir melhor. Aí o pastor falou, mas saiba que esse instrumento não é do diabo, né?
Não é do diabo isso aqui, não foi feito para o diabo. Mesmo na sua... Mas ele falou, mas é para eu não me sentir que eu estou pecando, né? Usando, ele falou, maravilha. Ele foi lá, destruiu aquele instrumento, construiu outro e começou a adorar na igreja com aquele instrumento. Então é para a gente entender mais essa perspectiva de desafios, quando a gente chega numa cultura, quando a gente evangeliza outras pessoas, vocês, meus irmãos, que vão falar de Cristo para pessoas católicas romanas, para pessoas que são de igrejas neopentecostais, como estava conversando com o presbítero aqui antes, igrejas neopentecostais, pessoas que estavam em um contexto em que não é uma igreja, é uma seita. A gente tem que ter esse cuidado ao evangelizar. Né? Não chegar querendo quebrar as paredes. Primeiro a gente prega o evangelho, prega sobre a divindade de Jesus, o sacrifício de Jesus, a suficiência de Jesus. Ele é suficiente, não precisa de outras pessoas para salvar. E aos poucos, o que o evangelho vai produzir no coração da pessoa? Obediência, transformação. Então, quando que a gente está partindo, para a gente finalizar aqui? A gente está partindo, então, se Deus quiser, no segundo semestre deste ano, 2025, aí depois de outubro, provavelmente, ali outubro, novembro, é o nosso desejo de partir. A gente ainda precisa, né, fechar o nosso orçamento, a gente ainda está fechando orçamentos financeiramente com igrejas. Graças a Deus, né, a igreja Jardim de Abril já firmou a parceria com a gente, antes da gente, né, vir para cá. A igreja presbiteriana já é nossa parceira aqui no Jardim de Abril, a gente agradece muito a Deus pelo apoio dos irmãos. E a gente tem agora, estamos na fase final em que a gente precisa ainda, só para os irmãos entenderem, a PMT ela não paga o projeto para o missionário. Não é só eu chegar lá e falar assim, o Marcos chega lá, né, termina o seminário, eu quero ir lá para a Arábia, né? Aí ele falou, não, tá aqui, quanto você precisa? 30 mil. Tá aqui, 30 mil, pode ir, né? Não é assim, né, meus irmãos, funciona. Seria uma bênção se funcionasse assim, né? Seria uma bênção. Seria o ideal? Seria. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem coisas que só são possíveis porque não é assim. Que tipo de coisa só é possível quando é assim? Se eu chegasse lá na PMT e eles falassem, não, eu creio que aqui é a presbitéria de Pinheiros, né? A igreja presbitéria de Pinheiros. Pinheiros tem uma prática assim porque eles têm uma condição maior, né, de pegar o missionário e enviar o missionário direto. Mas algumas coisas, o missionário que não levanta recursos em várias igrejas, algumas coisas os missionários perdem. Por quê? Você não conhece tantas igrejas e tantos irmãos que estão apoiando o seu projeto, estão orando por você, estão ofertando. Eu acho que esse é um tipo de bênção que só recebe quem tem esse tipo de trabalho missionário. Porque imagina, meus irmãos, o ano passado eu visitei quase 30 igrejas. O tanto de gente, irmão em Cristo que a gente conheceu, o tanto de igreja que a gente conheceu. Né? Esse ano a gente já visitou também várias igrejas. É uma bênção, cada vez que a gente vai numa igreja, a gente tem aquele irmão, não é só sobre dinheiro, sabe? Aquele irmão falou assim, eu vou orar por você. Né? A gente tem uma lembrancinha para os irmãos no final, um marca-página, um imã de geladeira, que os irmãos vão poder colocar lá, e vão falar assim, quando eu lembrar, eu vou orar por você. Você tem uma rede de pessoas orando por você. Uma rede de pessoas acompanhando você, vendo as suas notícias. Então isso é uma das partes mais incríveis, né, do processo de levantar recursos em várias igrejas. E claro, realmente o missionário que ele já vai com um recurso pronto, ele perde essa bênção. Essa bênção só é dada para aqueles que levantam recursos, né, em diversas igrejas. Então a gente está nessa reta final, orem por isso. E eu termino com essa frase, depois para abrir para a pergunta para os irmãos, do Christopher Wright, né? Não é que Deus tem uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tem uma igreja para a sua missão. A missão é de Deus e Ele tem a igreja dele para cumprir essa missão. Então, Ele usa a gente para cumprir essa missão. Nós somos os instrumentos para cumprir a missão de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu vou para o campo, ou não der certo, Deus vai usar instrumentos, não sou eu, não é a minha família. Né? E eu queria que os irmãos entendessem isso. Não é o projeto missionário do Jean, da família, não, é o projeto missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você é da Igreja Presbiteriana do Brasil, você faz parte desse projeto. Né? Se você está aqui segurando a corda, né, a gente fala muito, o missionário fala muito do exemplo da corda. O missionário só consegue ir lá do outro lado porque alguém segura a corda do outro lado. Né? Ele só consegue resgatar as pessoas lá do outro lado, os eleitos de Deus que estão perdidos no mundo, quando há pessoas segurando desse lado. Se as pessoas sobem desse lado, não tem como o missionário ficar lá do outro lado. Então, um projeto missionário é esse o envolvimento que o missionário quer ter. Eu me alegro tanto quando os irmãos da igreja me mandam mensagem. Né? A gente tem um grupo de WhatsApp do projeto, em que você entra lá, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não, tá? É só a gente manda em mensagem, né? É bloqueado para mandar mensagem, só pra gente mandar informações do campo, do como a gente tá, o que está acontecendo e tal.
Então, mas muitas pessoas mandam no privado depois mensagem, né? Pastor, orei por você hoje, pastor, nossa, eu vi as notícias, muito bom e tudo mais. Isso alegra muito o nosso coração, porque a vida missionária é uma vida, de uma certa forma, solitária, né, no campo. Porque a gente está longe de família, está longe de amigos, está longe, né, do nosso país, da nossa cultura. Então os nossos filhos, né, vão ser filhos que a gente chama de terceira cultura, porque eles vão misturar Brasil e Itália e eles vão ficar se sentindo perdidos dos dois, né, nas duas culturas, eles não vão se sentir nem italianos e nem brasileiros, ou nem daquela cultura, nem da outra cultura. Então são muitas dificuldades e desafios que os missionários enfrentam. Então quando a gente recebe mensagem dos irmãos, estou orando por você, li o que está acontecendo, que bênção, isso acalenta o nosso coração. Então, participar de um projeto missionário, meus irmãos, não é só enviar oferta. Não é só fazer oração ou ler o relatório do missionário chegou, fez isso. Mas é se envolver na missão. É de querer ficar sabendo, querer buscar conhecer a família, buscar conhecer o que está acontecendo, né, mandar mensagem, se interessar. Isso é se envolver com o projeto missionário. Isso é se envolver com um anúncio do reino em outra região. Tá bom? Então eu quero abrir para perguntas. Quem tiver tem tempo, Marcos, para pergunta? Tem? Muito bom com relação a você falou dos jovens. A região é crescendo. Se você quer compreender os jovens, é quebrar a imagem. Quebrar o coração do jovem para que ele despreze essa imagem. Exatamente. Eu queria falar sobre, talvez seja até uma coisa mais contextualizada para a agência cultural. Na era da globalização, nós temos um ministro terrivelmente evangélico e tem a embaixada brasileira nessa região, que pode ser que eles facilitem, você falou da dificuldade, né, da perseguição. Será que essa agência, a embaixada brasileira lá em Glória, pode fazer alguma coisa para facilitar o avanço do evangelho com o sistema político italiano? Então, meu irmão, eu acho difícil nessa questão, porque como envolve as leis religiosas do país, a embaixada brasileira ela não consegue intervir de alguma forma, porque o direito religioso ele cabe a Itália ela não impede ninguém de reunir-se, né, em uma reunião religiosa. Ela só coloca empecilhos como leis governamentais que você precisa para você ser uma instituição, entendeu? Então a embaixada brasileira não conseguiria assim, intervir ou tentar ajudar, né, os missionários. Tem uma coisa só que eu esqueci de explicar, meus irmãos. Na Itália também, os ministros reformados, eles só usam a vestimenta que eu estou hoje, a gola clerical. Por quê? Porque eu não sou padre, tá? Aí você pode falar assim, nossa, mas pastor, você vai para um lugar que todo mundo, né, vê o padre lá, os anos, eles vão te confundir com o padre? Não confunde. Por quê? Para eles, na verdade, é muito forte a questão do que a gente chama de uniforme. Só para os irmãos entenderem, a gola clerical ela não foi criada pelos católicos, tá? Foi criada por nós protestantes, por um pastor presbiteriano, inclusive. Isso que vocês estão vendo, a gola clerical, que é conhecida no Brasil pelos padres. E esse pastor criou, por que ele criou isso? Para que o pastor tenha um uniforme, para que o pastor seja reconhecido onde ele passar. Qual que é a ideia? O bombeiro não tem uniforme. Você não sabe quando o bombeiro está vindo? Você sabe, porque ele está o quê? Eu sei que tem o Will lá, né, fazendo Will. Mas se você vê um bombeiro vestido de bombeiro, você vai saber que ele é bombeiro. Você vê um policial. Por que você sabe que ele é policial se ele estiver andando na rua? Porque ele está vestido de policial. Por que você sabe como um enfermeiro ou um médico é médico? Porque ele está vestido com a vestimenta uniforme. Então, o pastor que criou esse conceito, ele criou primeiro, para que isso fosse, a gola é o sentido de ser escravo de Jesus Cristo. Então, é por isso que ele foi criado essa gola clerical. E para que alguém olhasse e falasse assim, tem esse homem passando aqui na rua, ele é pastor. Então, a ideia do uniforme, ele é pastor. Então, vai no hospital, vai em qualquer região, em qualquer lugar da cidade, acontece alguma coisa, estou precisando de alguma ajuda espiritual, alguma coisa, eu olho, eu vejo o pastor, está de uniforme. Agora, hoje, se eu caminhar de terno e gravata, alguém vai me reconhecer como pastor? Não, eu posso ser um empresário, eu posso ser um executivo. Agora, com esse uniforme, não. Com esse uniforme,
eu sou claramente visto como um pastor. Isso abre portas, aqui, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, as pessoas na rua, no meu condomínio, você imagina que você está andando, está com a família, né? Aí você olha, nossa, o cara... Às vezes a pessoa olha no elevador assim, dá até um... né? Abre oportunidades para falar de Jesus, inclusive. Quando eu estou indo para a igreja, lá na igreja coreana eu só uso a gola clerical. Abre oportunidades para a pessoa olha, muitas pessoas perguntam, você aí vê a família e não vai falar que é padre, né? Você é o quê? Algum religioso, algum sacerdote, alguma coisa? Então, abre oportunidades para eu falar, por exemplo, de Cristo. E na Itália é muito mais forte isso, porque na Itália, quem usa terno e gravata são os pentecostais e neopentecostais. Os tradicionais evangélicos usam a gola clerical. Então, para eles têm um respeito muito maior quando alguém está de uniforme. Para eles é muito clara essa imagem. Você é pastor? Cadê seu... acho que foi o missionário que contou lá, né? Falou assim, perguntou o que ele era. Eu sou pastor. Ele falou, mas cadê o seu uniforme? Né? Cadê o seu vestimento? Se você é pastor, por que você não está vestido como pastor? Né? Então, é por isso que hoje os irmãos, não sei se estranharam no começo, alguns irmãos, ou aqueles que já sabiam, mas é por isso que lá na Itália também só se usa, o pastor reformado, presbiteriano, só usa a gola clerical, tá bom? Irmã? Tem alguns missionários que vão para outros países, e geralmente eles vão com alguma profissão, né? Eu conheço um pastor de França, ele foi para a China, e ele foi como treinador de futebol. Já com o curso da CBF certinho. Aí eu fiquei na dúvida, vocês estão indo com uma profissão, ou vai ser só exclusivamente para trabalhar na igreja? E o visto, assim, como é que é a questão do visto? Conseguir o visto certinho? Tá bom. Primeira pergunta, realmente países mais fechados têm o que a gente chama na missão de business as mission, que é negócios como missões como negócios, né? Então vai a pessoa, ela tem uma profissão e ela dedica a profissão para ser um missionário em um campo como a China, Coreia do Norte, países mais fechados para o evangelho. E aí, o que acontece? Futebol também é uma das aberturas maiores que tem para os brasileiros, no Brasil, futebol, no mundo inteiro, né? Então abre-se muitas portas, né, em relação a isso para missionários. Em campos que a gente não tem esse tipo de perseguição, e em campos que o projeto é uma plantação de igreja, a PMT pede que o missionário ele não vá como trabalho. Porque imagina se eu tiver um trabalho de segunda a sábado lá, tendo que plantar uma igreja, né? Aí não é insustentável, né? Não tem como. Começar uma plantação, evangelização, discipulado com os membros, trabalhando. Por isso que a PMT, inclusive, ela não permite que a gente trabalhe. Quem vai plantar a igreja, né, assim, para a plantação de igreja, ela fala assim, olha, se você está indo para um país, você levanta o recurso para você, que é um recurso mensal, né? Você recebe esse recurso mensal de várias igrejas, vários apoiadores, para que você não trabalhe com uma profissão secular, né, um trabalho secular, para que você seja totalmente voltado para a plantação da igreja. Então, aprendizado da língua, que é um dos processos também mais difíceis, né? Porque, meus irmãos, imagine falar uma língua, eu nem digo que é tão difícil, né? Tipo, você aprender uma língua nova quando você se esforça e tudo mais. Mas você pregar a palavra de Deus em outra língua, com contextos culturais, expressões, é muito difícil, né? Termos teológicos, termos ilustrativos, né? Em outra língua também é um processo bem árduo e difícil para o pastor que vai, né, argumentar e vai fazer as prédicas e tudo mais. Então a PMT fala para a gente não trabalhar. Agora, a segunda questão do visto, a gente tem enfrentado, esse é um dos problemas agora que a gente está enfrentando. Por quê? Porque, inicialmente, a gente estava indo para fazer a cidadania italiana. Eu tenho, né, os documentos para fazer, só que a Itália, recentemente, agora em março, baixou um decreto no país que abalou aí o mundo da cidadania italiana, né? Eles estão limitando. É uma lei bem restritiva, né, em que eu, por exemplo, eu perdi o direito. Num dia eu tinha direito, no outro dia não tinha mais. Então, isso está sendo discutido agora, em maio, essa semana agora, o Senado vai discutir a matéria, essa lei que foi aprovada, que é um decreto, então ele pode cair ainda, mas, ao que tudo indica, parece que vão aprovar mesmo esse decreto. Vão talvez fazer uma mudança ou outra, mas vão aprovar e a gente não vai mais, porque antes seria muito mais fácil. A gente ia entrar como turista normal, não é nem... Eles permitem isso, e a Itália tem um visto, ou tinha, né? Tinha um visto para quem fosse tirar a cidadania italiana. Então eu não ia precisar tirar visto religioso, nada. Eu ia chegar como turista, entrar como turista, normal, não é nada proibido, né? É assim o processo. Você entra como turista, aí você vai na delegacia, pede a solicitação,
Você vai lá na prefeitura, pede a permissão de residência com base na cidadania italiana e você espera sair a sua cidadania. E aí as minhas filhas iam receber documentos italianos, então a gente ia ter acesso a, por exemplo, saúde e tudo mais com muito mais facilidade. Só que agora, sendo aprovado o decreto, a gente vai ter que ir para um outro visto religioso. Aí a gente vai ter que ir atrás do visto religioso, né, para pedir e tudo mais, e a gente entra com, né, direitos restritos. Mas, meus irmãos, não, é algo que acontece, né? O missionário tem que estar preparado, visto religioso ou se vai entrar com documentação. Mas a gente está tranquilo quanto a isso. Se não for com a cidadania, a gente vai vai solicitar o visto religioso. Outros missionários já solicitaram, eles são meio burocráticos. Italiano é mais burocrático que brasileiro, viu? Eles pedem muitos documentos, né, e tudo mais, mas os irmãos, apesar de todos os documentos, né, teve um irmão que foi lá no consulado italiano, eles pediram uma carta do reverendo Roberto brasileiro. Você, eu quero uma carta do presidente da tua igreja. Eles pedem muito documento para provar que você está indo, né, realmente para o país. E outra coisa, eles não, para eles, a primeira vez que foram pedir visto religioso para pastor, eles ficaram assim, mas espera aí, visto religioso a gente só dá um, a gente não dá para família. Por quê? O visto religioso é para padre não tem família. Então houve uma confusão assim na primeira vez que alguns pastores foram pedir, porque falou assim, não, a gente não dá para o seu filho visto religioso, porque a gente só dá para padre. Aí foi explicar tudo, aí conseguiram visto para a família inteira religioso, né? Porque é uma dificuldade, né? Você dá um visto religioso para criança, né? Sendo que, por que eu vou dar visto religioso para criança, né? Eles não entendiam essa questão, mas aí, ao que tudo indica, eles não estão proibindo, ninguém foi barrado ainda de entrar com visto religioso na Itália. Pastor, eu queria, por favor, a sigla AMT. APMT. A APMT? Eu sei que eu tenho que manter essa missão, mas... Sim. É a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E outra perguntinha com relação aos filhos. Eles estudam aqui no Brasil, Sim. até outubro. Chegando lá, você já tem escola para recebê-los? Ou com o decorrer do tempo, eles sofrem algum tipo de prejuízo, tipo tempo? De escola. Então, na escola, lá, assim, quando chegar, você pode colocar na escola. Só que o calendário europeu, ele é diferente do brasileiro, né? O calendário brasileiro, a gente pega fevereiro a dezembro, né? O calendário e as férias, tipo, janeiro e dezembro ali, né? Fevereiro a novembro, né? E as férias de janeiro e dezembro. Na Europa, não. As férias na Europa é no verão. Então, lá o ano letivo, começa em setembro, o ano letivo. E ele termina o ano... Aí tem recesso de Natal, Ano Novo, tem recesso, mas aí eles voltam para a escola em janeiro já, e termina o ano letivo ali em junho, né? Termina o ano letivo em junho. As férias deles é julho e agosto, a férias do ano escolar deles. Só que pra gente não tá tão difícil porque a nossa filha mais velha, a Catarina, que tem 5 anos, ela não tá na escola propriamente... A gente tá fazendo homeschooling, né, com ela aqui no Brasil. A gente tá fazendo escola em casa. Então, com ela e com a pequenininha, né? Então, a Catarina nunca foi para a escola do governo ou aqui no Brasil. Por que a gente preferiu também fazer homeschooling aqui no Brasil, até ir para o campo? Para a primeira experiência dela de escola, já ser na Itália. Para ela já não perder a referência e tudo mais. Lá na Itália, a gente não vai fazer homeschooling, né? Porque a gente também entende que... eu sou a favor do homeschooling, né? Mas assim, também não sou... no campo missionário, uma das maiores aberturas que a gente tem é através dos nossos filhos. Se eu não colocá-los na escola, eu perco um mundo de relacionamentos, né? Porque a minha filha vai fazer amiguinhas na escola, né? Com as amiguinhas vai abrir famílias, pais que eu vou conhecer, pais que eu vou poder falar por que eu estou aqui, né? Por que a gente veio morar para cá. Então, tudo isso é uma porta gigantesca para pregar o evangelho, né? Então, a gente, quando chegar lá, a gente já vai colocar, né, na escola, e a criança... A família amiga nossa que foi para a Itália falou assim, há 3 meses a filha dele de 6 anos já estava falando italiano. Porque a criança, ela pega muito rápido, né? Ela pega muito rápido. Quem é mais difícil é a gente mesmo, né? Então, esse é o desafio mais escolar, vai ser mais, assim... Choque vai ter, né, minha irmã? Né? Isso é inevitável, mas o desafio escolar delas vai ser um pouco mais tranquilo. Uma pergunta. Existe algum grupo extremista ali na Itália, naquela região que você vai atuar, ou no país? E qual a estratégia que, no caso, a missão, ela tem para burlar isso? E outra, com esses rumores de guerra que a Europa está vivendo e tal, algumas nações já alertando a sociedade sobre esse tipo de coisa que pode vir a acontecer,
significado do advento da guerra da Rússia, Sim. da Ucrânia, como é que a ajuda lá missionária está vendo? Sim. Essas duas coisas. Extremista você diz como? Assim, alguma... Grupos assim, dos árabes, né? Ah, tá. Não, assim, o que a gente tem na Itália de algum grupo extremista é mais pro sul da Itália, né, mais pro sul, para baixo, que não seria nem árabe, seria os próprios italianos, que é a máfia, né? E realmente não é só de filme, tá, gente? A máfia italiana no sul da Itália é muito forte. A máfia italiana, assim, domina empreendimentos, como se fosse o PCC aqui em São Paulo. A máfia italiana é muito forte no sul. No norte eles dizem que tem, então a máfia italiana ela também hoje é muito política, igual o PCC. Então eles estão envolvidos, por exemplo, tem políticos que fazem parte da máfia italiana. Então você vai ter né, no país assim, mas assim, de grupos extremistas árabes ou né, de outro grupo, eu não tenho conhecimento. Por quê? Porque a Itália também é muito, com refugiados, eles têm um preconceito bem grande, né? Então eles tentam evitar ao máximo receber refugiados, né? Quem está lá é porque muitos estão ilegais ou muitos estão tentando asilo ainda, né? Eles tentam ao máximo jogar para a França. A França já está lotada, joga para lá, né? Então isso eu acho que limita um pouco esse trabalho de, por exemplo, esse desenvolvimento de grupos extremistas, né? Agora, em relação à guerra, realmente a Europa hoje está com... A gente recentemente teve apagão, né, em Portugal e Espanha, né? E tem gente falando que isso pode ser invasão, né, um monte de coisas. Então, realmente é um cenário complexo, por enquanto, é um cenário delicado, mas ainda não é um cenário, tipo assim, tá prestes a acontecer uma guerra. Ainda não é um cenário que as pessoas, por exemplo, os missionários que estão lá, por enquanto, não falaram nada. O que afeta? Afeta a economia, sobe os preços, né? Então, eles estão falando que a Itália tem uma característica de ser mais barata que outros países da Europa, né? Por exemplo, países como França, Inglaterra, Alemanha são bem mais caros que a Itália, né? Itália, Espanha e Portugal são os mais baratos ali da Europa. Mas mesmo assim, eles têm falado que tem um aumento no preço do aluguel, por exemplo. Então, hoje a Itália vive uma crise de aluguéis. Essa é uma maneira, inclusive, deles limitarem imigrantes de ficarem no país. Eles não alugam, eles têm uma resistência muito grande de alugar casa para imigrante. Esse é um dos desafios que a gente vai ter quando chegar lá. Todo missionário teve, quando chegou lá. Teve missionário que ficou 6 meses para alugar uma casa, pra vocês terem noção. Então, assim, gente, é muito difícil alugar uma casa. Algo que a gente hoje em São Paulo vai lá no 5º andar, né? Escolhe a casa, visita, aluga aí, né? Pronto, né? Faz lá. Né, sem burocracia às vezes, né? É muito difícil alugar uma casa lá. Por quê? Porque tem uma lei na Itália que protege, a Itália protege muito o direito infantil, que isso é bom, né? Graças a Deus, ela protege as crianças. Mas tem uma lei na Itália que se um imigrante ele entra com a sua família com crianças no apartamento e ele não paga o aluguel desde assim do 2º mês, pode levar até 2 anos para ele sair da casa, mesmo sem pagar o aluguel durante todo esse tempo. Então, o que o italiano, dono da casa, vai pensar? 2 coisas. Eu não alugo para imigrante, principalmente se ele tiver filhos. Por quê? Porque se ele tiver filhos, vai ser uma luta para eu tirar, vou ficar 2... Então, para ele é melhor ele não alugar casa, né? Ele não alugar casa, e esperar aparecer alguém, né, que mais confiável para ele alugar, do que ele entrar ver um imigrante tentando alugar a casa dele e ele correr o risco de ficar 2 anos sem receber aluguel com a gente morando na casa dele. Então, essa é a crise momentânea, né? O missionário que chegou lá, a família amiga nossa que chegou lá antes da gente, falou que um dia ele entrou numa imobiliária, né? Numa imobiliária, gente, aluguéis, né? Tava lá na imobiliária, aluguéis. E ele entrou assim, eu queria casa na região aqui, né? Aí a mulher olhou pra ele e ele entrou com a filhinha dele, falando um italiano embolado, né? Aí, isso que ele nem ele é branco, ele tem até aparência assim italiana, ele é branco e tudo mais, mas ele entrou com a língua embolada com as 2 filhinhas dele. Aí ela falou, dentro de uma imobiliária para alugar casa. Ela falou, não tem casa para alugar. Aí falou assim, aí ele ficou curioso, né? Numa imobiliária para alugar casa, não tem casa para alugar. Tá bom, entendi o recado, né? Aí saiu daquela imobiliária. Então, para vocês verem como que realmente a crise de aluguel afeta todo um projeto missionário ali e um dos efeitos também da guerra ali, das guerras que tem acontecido. Não, a minha pergunta é o seguinte, com relação aos seus funcionários lá, além dos recursos que não têm visitado as igrejas, né? Como a igreja ali já viu, se comprometeu em ajudar o trabalho do irmão lá, a APM
PMT, ela disponibiliza um X mensal para o irmão, fazer o que o irmão tem, para o irmão se manter lá durante a sua estadia lá? Sim, a PMT, ela não... a PMT, muita gente acha que a PMT também não dá nada, né? Uns acham que a PMT paga tudo, outros acham que a PMT não dá nada, né? E tem gente que critica muito a PMT por causa disso. Fala assim, a PMT só manda o cara pra lá, não ajuda em nada, né, e tudo mais. Não, a PMT, na verdade, a PMT, ela dá o maior valor. Ela dá o maior valor. A PMT hoje, ela apoia... É aquele valor, meus irmãos, que vem do Supremo Concílio, que os irmãos dão o dízimo dos dízimos, né? Que a igreja dá para toda igreja dá o dízimo do dízimo. Então, se uma igreja arrecada 10 mil, ela manda 1.000, né, aquela porcentagem de 10%, ou até uma outra porcentagem menor, para o Supremo Concílio. Todo o valor que a IPB arrecada, 54% desse valor é para as missões. Mas não é só para a PMT. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem a PMT, que eu falei para a irmã, né, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, mas tem a JMN também, que é a Junta de Missões Nacionais, que é para trabalho no Brasil, né, no Brasil em contexto de cidades pequenas. Ela tem também a APECOM, né, que o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, sempre fala nas conferências da APECOM, que é de mídia. Tem o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo para plantação de igrejas, tipo em São Paulo aqui, por exemplo, uma plantação de uma igreja que está precisando de auxílio. Então esse 54% do Supremo Concílio é dividido entre a PMT, JMN e tal, e esse valor que a PMT recebe, ela divide entre os missionários, por projeto. Então hoje a PMT, ela contribui com, se eu não me engano, cerca de 15% do projeto é da PMT. A PMT que a maior parte do projeto do sustento é da PMT mesmo. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela participação também.